pesquisa do Nascimento de Moraes Filho, que inclusive a neta dele está aqui agora com a gente na Tércia. Então tem essa importância, a pesquisa do avô dela, que redescobriu, entre aspas, trouxe para o mundo acadêmico a história de Maria Firmina dos Reis 100 anos depois. Então temos esse espaço, esse gap, essa lacuna de apagamento histórico, de invisibilização em relação à história dela. E ela, claro, por si, a história dela me inspirou também. Então tem a ascendência, que é lá em Guimarães, em relação à minha família, o espaço onde eu passei muitos carnavais na infância, onde eu passei muitas férias, nesse lugar onde ela produziu e nos brinda com essa intelectualidade, produzindo as suas obras lá. Olha, nós somos uma geração que cresceu sem muitas referências de pessoas negras. Isso não era estudado nas escolas, não era trazido para que a gente tivesse realmente essa consciência do nosso povo. Eu queria saber, a partir do momento que você traz a Maria Firmina, de que forma consegue inspirar essas crianças, essa próxima geração que está chegando, de que forma que a Maria Firmina chega nessas pessoas da atualidade? Perfeito, obrigada pela pergunta. Maria Firmina, a história de Maria Firmina inspira adultos e crianças, homens, mulheres, brancos e não brancos, eu gosto de falar isso também, porque é uma história de coragem, antes de tudo, é uma história de resistência e uma história de muita estratégia. Maria Firmina, o tempo todo, ela apresenta pra gente de forma muito estratégica como que ela conseguiu dialogar numa sociedade no século XIX, conseguiu apresentar um livro, né, inaugurando ali também a narrativa do negro africano escravizado, não a partir unicamente de um olhar como objeto. Maria Firmina coloca na sua obra dois personagens muito importantes dentro do romance Úrsula, que tem voz, tem sentimento, as pessoas falam como personagens. Maria Firmina faz isso no século XIX. Então, o romance Úrsula ele é publicado no ano de 1860, revolucionário para aquela época, tanto quanto a história de Luiz Gama também, do teu livro aqui, né? São revolucionários, são pessoas que quebraram barreiras, quebraram estereótipos, preconceito, racismo, e colocavam de forma estratégica nas suas obras uma narrativa negra. E a história de Maria Firmina traz muito essa resistência, essa ousadia e essa coragem. Ousadia, porque além de negra, mulher. Além de negra, mulher. Naquela sociedade. Exatamente. Em relação aos questionamentos de gênero, quando Maria Firmina se aposenta, ele está pertinho de se aposentar, uns 2 anos quase antes da sua aposentadoria, ela já estava no interior do Maranhão. Então, só para localizar um pouquinho vocês, está aqui no Maranhão, Maria Firmina vive no Maranhão. E aí ela sai de São Luís em 1847, e aí Maria Firmina é aprovada no concurso para o cargo de professora de primeiras letras do sexo feminino, porque naquela época meninos e meninas não podiam estudar juntos. E aí, quando pertinho dela se aposentar, Maria Firmina vai para um povoado, ou seja, como se fosse o interior do interior, ela vai para um povoado do município de Guimarães, chamado Massaricó. Quando Maria Firmina chega em Massaricó, ela funda uma escola mista. E quando ela fundou essa escola mista, Anitta, o que é essa escola mista? É uma escola onde podiam estudar meninos e meninas. Ousadíssima. Ousadíssima, muito corajosa, né? É uma atitude revolucionária para aquela época. E então Maria Firmina funda essa escola. E ela diz o seguinte: meninos e meninas vão aqui estudar juntos, e para além dessa equidade de gênero, ela também fala o seguinte: além de estudar juntos, eles vão aprender o mesmo conteúdo. Veja, sempre olhando além, né? Então, numa época em que meninas eram ensinadas as tarefas domésticas e meninos eram ensinados cálculo, álgebra, a gramática propriamente, Maria Firmina fala: aqui nessa escola mista, eles vão estudar juntos e vão aprender a mesma coisa. Porque a mulher da época, é bom a gente citar, era preparada para o casamento. Para o casamento. Não para o mercado de trabalho. E não para o mercado de trabalho. Não para ser sujeito da sua própria história. Exato. Não para ser protagonista da sua própria história. Era preparada para o casamento, para atividades domésticas, e que hoje a gente, né, fala e reflete muito. Então hoje a gente pega, por exemplo, o nosso celular, a gente entra no Instagram e a gente fica rodando o nosso feed
olha que legal esses discursos sobre igualdade de gênero, realmente muito legal. Mas quando a gente está falando de Maria Firmina dos Reis, ela, para além do discurso dela, ela transforma isso em ação. É uma atitude transformadora chegar num povoado no interior do Maranhão e falar que vai ser uma escola mista. Quais eram as ferramentas que ela tinha? Um casebre de taipa, simples, mas a atitude transformadora estava lá. A Maria Firmina transformando realidades. E a gente vê que são contemporâneos, como você comentou, ela no Maranhão, ele em São Paulo, Rio de Janeiro, e cada um à sua maneira, com as ferramentas que tinham, fazendo a sua revolução. Qual é o legado dessas figuras que passaram por tudo isso e ainda continuam fazendo a diferença no nosso tempo hoje? Para além da representatividade, eu acho que o legado é inspiração. Então, uma história como a de Luiz Gama, como a de Maria Firmina, são histórias inspiradoras. A gente olha aquela coragem, a gente está falando do século XIX, a coragem que Maria Firmina teve para fundar uma escola mista, para assumir um cargo público de professora de primeiras letras do sexo feminino, a coragem em vários momentos que hoje a gente sabe, e eu queria citar aqui carinhosamente o biógrafo de Maria Firmina, que está aqui, autor de Maria Firmina dos Reis e o Cotidiano da Escravidão no Brasil. Lá em algum trecho da biografia, Maria Firmina diz o seguinte, que quando ela foi receber a nomeação dela, isso em 1847, para localizar de novo a gente no tempo, Maria Firmina vai receber a sua nomeação como professora de primeiras letras e a mãe dela fala o seguinte, minha filha, eu vou chamar aqui um palanquim. O que era um palanquim? Quem sabe? Quem sabe o que era palanquim? Tem duas pessoas aqui. Diz pra gente o que é palanquim. Palanquim é uma estrutura que geralmente é de madeira, com algumas artes que pessoas escravizadas na época tinham que carregar nas costas e que tinham para carregar outras pessoas nesse uma espécie de veículo. Um veículo de locomoção, mas que era feito utilizando pessoas escravizadas. Perfeito, perfeito. Palanquim, obrigada. Palanquim na Tusa, maranhense também. O palanquim também é chamado de liteira. E à época as pessoas escravizadas carregavam, né, como uma espécie de veículo. E aí a mãe de Maria Firmina chega para ela e fala, minha filha, eu vou chamar um palanquim para você receber essa nomeação no Palácio do Governo. Hoje esse Palácio do Governo, lá em São Luís, ele é chamado de Palácio dos Leões, é a sede do governo. E aí Maria Firmina naquela época responde, a gente está falando de 1847, repito. Ela responde para a mãe dela e fala, mãe, negro não é animal para andar montado em cima dele. Eu não vou de palanquim, eu vou a pé. E Maria Firmina anda 1,5 km da sua casa, na região ali da rua São Pantaleão, que é de São Luís conhece, e vai andando 1,5 km para receber a sua nomeação. Então, o que é essa atitude de Maria Firmina dos Reis quando ela fala negro não é animal para ser montado nele? Uma atitude política, consciente, cheia de coragem, que é a ousadia também que a gente falou, é uma consciência racial, portanto, ali, de gênero também, que Maria Firmina demonstra já no século XIX pra gente. Uma consciência desde muito cedo, Desde né? muito cedo, porque ela assumiu o concurso, ela tinha uns 23 anos, 22, 23 anos. Né? Era uma mulher que já demonstrava ter essa consciência racial. Então, a primeira publicação, Úrsula, foi em 1860, mas em 1847 ela já tinha esse discurso, né? Ninguém escreve um livro do dia pra noite, né? Então ela já tinha essa consciência e vinha elaborando essa consciência. Uma fortaleza, uma referência. Então, para além da representatividade, a gente pode se inspirar também na trajetória, na ousadia, na coragem. Então, eu vou te fazer uma provocação agora, uma proposta. Você citou, fez aí, passeou pela história da Maria Firmina, fala muito de consciência racial, e eu sei que você tem um trabalho de letramento racial, que acho que casa muito bem e explica o seu desejo também de trazer a história de Maria Firmina. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu trabalho, o objetivo dele, e depois acho que a gente pode abrir para participação. O que você acha? Ótimo, claro. Estou à disposição. O Instituto da Coral Caso é uma plataforma de letramento racial, diversidade. É uma plataforma genuinamente maranhense e é uma plataforma integralmente composta por pessoas negras. Só para deixar bem fixo, da cor ao acaso. Da cor ao caso. Da cor ao caso. Isso, da cor ao caso. Obrigada.
E essa plataforma, como eu estava falando, ela é integralmente composta por pessoas negras. Então a gente já tem um lugar ali que pauta a nossa narrativa dentro do Instituto. E esse Instituto, ele tem vários vetores de atuação. O que a gente é mais acionado é o vetor de treinamento com lideranças. Então, quando me perguntam, Anitta, qual propriamente é a tua atividade no Instituto da Coral Castro? Aí eu falo, eu treino líderes. Eu converso com líderes que estão no que a gente chama no mercado de C-level, né, ali na camada que decide, na camada estratégica da tomada de decisão. Então, eu converso, eu treino essas pessoas para que elas possam elaborar uma jornada, uma trajetória de consciência racial. E isso é muito determinante. Quando essas pessoas conseguem entender o potencial transformador dentro das organizações, de elaborar consciência racial, entender temas de diversidade, saber a relevância da gente falar sobre Luiz Gama, de crianças falarem sobre Luiz Gama, sobre Maria Firmina, sobre Laudelina, sobre vários autores que a gente tem aqui, vários personagens que a gente tem aqui no estande da Editora Mostarda. Essas pessoas começam a entender que a troca, né, que o treinamento, que o assunto é sobre poder. E aí elas se reconhecem nesse espaço como lideranças. E como transformar essas realidades, né? Como é uma troca de fato, é uma conversa, é um treinamento para que esses líderes possam compreender a responsa que eles têm como donos de caneta. Eu gosto de usar essa expressão. Eles assinam, né? São líderes, decidem.